Zimmer. Vamos lá então, gente. Bom dia, bom dia, bom dia a você que está conosco já nesse início de programa. Hoje mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, né? Os assuntos polêmicos, os assuntos políticos do Brasil, do Paraná, de São José dos Pinhais, levados a sério com aquele debate profundo de ideias, opiniões, sempre com a sua participação aqui pela Web Rádio Cidade Mix. Agora 8 horas e 58 minutos, hoje é 9 de junho de 2020, e para lembrar e recordar na história da política, em 9 de junho de 1992, ou seja, há 28 anos, em depoimento que durou quase 6 horas na CPI do impeachment de Collor, o empresário e famoso tesoureiro do presidente Fernando Collor de Mello, PC Farias, admitia pela primeira vez que houve fraude na declaração de gastos de campanha eleitoral de Collor. PC Farias reconheceu também que fraudou a própria declaração de imposto de renda, declarando como um empréstimo que foi feito de 55 milhões, empréstimo esse desviado do governo e dado a um amigo do PC, o Luiz Calheiros Neto, para a compra de um veículo Mercedes. Disse que usou o governo, o PC disse que usou o governo para favorecer vários empresários e com a ajuda de ministros de confiança do então presidente Fernando Collor, Alceni Guerra da Saúde, inclusive um homem aqui do Paraná, da política paranaense, o Carlos Ciccarelli da Educação e a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Esses ministros colaboraram com o PC Farias nessa grande operação de corrupção e desvio do dinheiro público. Há 28 anos está marcado na história da política brasileira. Bom dia, então. Quero cumprimentar aqui, já chegando aqui ao meu lado, para analisar os fatos marcantes da política nacional, estadual e municipal, meu amigo Everton Moreira. Muito bom dia, Everton. Seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Juliano. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí pela Web Cidade Mix, né? Rádio Web Cidade Mix. E também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aí com mais um dia de trabalho, mais um dia para comentar as notícias aí, muitas notícias bombando aí nas redes, e estamos aí para poder comentar as notícias e levar aos nossos seguidores aí as informações quentinhas. Ok, muito obrigado pela sua participação inicial, cumprimentando também o Haroldo, né? O companheiro Haroldo Nascimento já está por aqui nos nossos estúdios e comandando a super máquina da Web Rádio Cidade Mix. E um bom dia aí, Haroldo. Quero seu bom dia também, participando com a gente nessa manhã. E as notícias não param também em São José dos Pinhais. Seja bem-vindo, Haroldo. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, Everton Moreira. Realmente, terça-feira, mais um dia com muitas notícias aqui pela Rádio Web Cidade Mix. E convidando os nossos amigos também a compartilharem e estarem ligados conosco através da nossa página no Facebook e através do rádio também, o www.radiocidademix.com.br. Realmente começa a ganhar um corpo especial a partir de agora a política em São José dos Pinhais, onde os pré-candidatos já estão se posicionando e logo em breve teremos as convenções e aí já sabendo quem são os concorrentes à vereança e também à prefeitura de São José dos Pinhais. Ok, daqui a pouquinho vamos tratar desse assunto. Em Curitiba também pegando fogo a política municipal, né? O pré-candidato Goura à prefeitura de Curitiba detonando o prefeito Rafael Greca. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Em declaração, ele como deputado estadual subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná no dia de ontem para criticar a gestão do Rafael Greca, falando que Curitiba está atrasada, né, e no desenvolvimento urbano, né, na questão da mobilidade urbana. Quer dizer, o negócio está pegando fogo, hein? Ele já, como o Haroldo falou, vão começar daqui para frente as convenções, as especulações em torno dos candidatos, dos possíveis pré-candidatos também, aquele que surge de última hora e cai de paraquedas. Em toda a campanha a gente consegue enxergar esses personagens que vêm de última hora e acabam surpreendendo muitas vezes.
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Eu quero começar hoje o programa falando de novo naquele assunto do Supremo, a fake news, porque amanhã vai ser tomada uma decisão se essas investigações vão dar sequência nos próximos dias ou não. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai então manter em julgamento já amanhã a validade do inquérito das fake news. A investigação que na semana passada realizou uma operação contra os aliados do presidente Jair Bolsonaro e que avança cada vez mais. É uma investigação em cima de jornalistas, políticos, pessoas ligadas à política que poderiam estar inventando notícias contra o Supremo Tribunal Federal. E segundo os ministros, inclusive tivemos já a manifestação da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre o assunto, Everton Moreira, aqui no Paraná, o Tribunal de Justiça já se manifestou favorável à punição de quem falar mal do STF. Então, na verdade, amanhã vai ser decidido no plenário como deve ser, com os 11 ministros da Suprema Corte participando e dando seus pareceres, porque isso já virou uma palhaçada, né? Decisões monocráticas no STF, ministros que se acham policiais, que podem abrir inquéritos para investigar a vida das pessoas. É uma confusão danada, né, Everton Moreira? Vamos ver o que vai dar isso daí. Na verdade, eu falo que é a CPI da fofoca, né? Na verdade, não é a CPI das fake news. Até porque não tem nada de fake news ali, né? E essa semana passada foi descoberto que, inclusive, quem instaurou, quem incentivou a comissão de inquérito dentro da Câmara dos Deputados, a deputada Joyce Hausmann, ela tem também, né, um gabinetinho lá das fake news, né, onde ela ataca pessoas. E já apareceu. Tem robôs lá também, tem pessoas que andam fazendo de tudo lá para denegrir a imagem das outras pessoas que são oponentes dela. Então, para você ver que essas coisas aí é aquele negócio, né? Eles acusam as pessoas do que eles mesmos fazem, né? Então é complicado. E outro fato também, Juliano, é que vai ser julgado também a chapa, né, do presidente Bolsonaro, também essa semana no TSE, com relação a um hacker que invadiu uma página de apoio do Bolsonaro, né, para apoiar o Bolsonaro. Então eu não entendi muita coisa ali, mas como lá na época que teve também a tentativa de cassação da chapa Dilma Temer, né, e Exato, por excesso de provas não foi julgado, eu acredito que essa, por falta de provas, também não vai ser julgada. Agora eu quero fazer uma perguntinha e perguntar não ofende. Por que os ministros do Supremo, em vez de ficarem brincando de detetive, de polícia e ladrão, não dão sequência no julgamento da Operação Lava Jato? Não continuam interrogando os acusados que foram comprovados por meio de delações que estão envolvidos em empreiteiras? Por que deixaram quieto a Odebrecht? Por que não estão interrogando mais Gleisi Hoffmann aqui no Paraná, que usou dinheiro público para se eleger em 2010? Hein? Por que o senhor Gilmar Mendes fica defendendo o Aécio Neves, né? E nada respinga no Aécio Neves, sendo que ele já foi acusado de estar com rolo com a Odebrecht na Lava Jato? O senhor Gilmar Mendes fica conversando com senadores nos bastidores para tentar encobrir o Aécio Neves, para ele não ir a julgamento. Por que os senhores não fazem isso? Por que os senhores não honram a toga que os senhores vestem? Por que os senhores têm que ficar indo atrás de deputada que não tem nada que comprovar, que tem acusação nenhuma, como por exemplo a Carla Zambelli do PSL? Estão pegando no pé dela agora. Estão acusando a Carla Zambelli de ter inventado fake news junto com o Sérgio Moro. Mas sabe o que aconteceu, na verdade? O que aconteceu é o seguinte: ela conversou com o Sérgio Moro pedindo para ele continuar no governo. É uma questão política, normal. Uma questão de bastidores da política. Eu vou citar aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? Um ex-prefeito de Recife, região reduto eleitoral do PT, o Nordeste, o Norte e Nordeste, o senhor deputado federal, depois foi deputado federal João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, foi prefeito de Recife entre 2001 e 2008. Sabe o que aconteceu em 2010? Ele foi condenado por um juiz de Recife por dispensa de licitação e desvio do dinheiro público, 3,8 milhões de reais.
Foi parar no Supremo Tribunal Federal em 2014 essa ação, e adivinha quem que foi julgar essa ação? O senhor Dias Toffoli, junto com o Luiz Fux, que fez a revisão do processo, inocentaram, coincidentemente inocentaram o João Paulo Lima dessas acusações contra ele, que já ele foi condenado em Recife e foi inocentado pelo Supremo. O Luiz Fux é aquele que criou aquela liminar autorizando o auxílio moradia para os juízes e desembargadores, ultrapassando o teto salarial permitido pela Constituição Federal. Gerou efeito cascata, subiu o salário de senadores e deputados por causa dessa liminar do senhor Luiz Fux em 2014. E o João Paulo Lima foi inocentado pelo Supremo. Disseram que ele não sabia o que estava fazendo. Olha que absurdo. Os ministros do Supremo falaram que o João Paulo Lima estava seguindo determinação da Secretaria de Justiça do Estado de Pernambuco. Quer dizer, o cara é o prefeito e ele não sabe o que está fazendo. Ele viajou por 180 dias para vários países usando dinheiro público lá de Pernambuco, dos contribuintes de Pernambuco. Ele viajou aqui durante 18 dias para a China, Japão, França e Índia. Gastou 259 mil reais nos cofres públicos. Também foi inocentado. 2012 ele conseguiu disputar a prefeitura de Recife na chapa do Humberto Costa, o ex-ministro da Saúde do governo Lula entre 2003 e 2005. Perdeu, porque perdeu a aliança com o PSB. O Eduardo Campos tinha aliança com o PT naquela época e rompeu, depois dos escândalos de corrupção, rompeu com o PT. Eles perderam a eleição municipal em 2012. E ele até hoje não pagou por esses crimes. E é assim, o Supremo Tribunal Federal quase não julga os corruptos. E quando julga, inocenta os corruptos. Inocenta bandido. Porque cada ministro do Supremo tem seus protegidos na política. Como eu disse, o Mar Mendes protege o Aécio Neves. O Dias Toffoli protege os políticos do PT. E assim por diante. Você sabe quando que o STF vai funcionar? Quando for feita eleição para a escolha dos ministros e não indicação de presidente. Porque o presidente indica o ministro para a Suprema Corte para servir de advogado dele, para defender os interesses dele, da corrupção. É por isso que o Supremo está caindo em descrédito na população brasileira. Ninguém acredita mais no Supremo Tribunal Federal. Virou uma instância de marginais. Tá aí, para comprovar, estão aí as manifestações de rua, Everton Moreira. Não sou eu que estou falando, não. É o Brasil que está vendo isso. Virou uma anarquia. Isso aí, Juliano. Na verdade, você falou que o Supremo só vai ter condições quando tiver eleições. Eu já sou um pouquinho mais crítico. Eu acho que tem que ser funcionários de carreira, conforme tem o crescimento no funcionalismo público. Eu acho que tem que começar ali como juiz, e crescendo no cargo até chegar lá por meritocracia e não simplesmente por indicação. Aí a gente vê ali que tem advogado que foi do Collor, advogado do Lula, né? E hoje está lá defendendo teses que estão fora da lei, que não são constitucionais, né? E eles defendem coisas por bel prazer, por eles simplesmente discordar ou ter interesse naquilo. Eu acho que vai chegar um momento em que vai ter que se repensar. A gente não é, eu mesmo não sou a favor de nenhum tipo de intervenção, mas eu acho que está ficando a cada dia que passa, está ficando mais insustentável essa situação do STF, dele tentar gerir o Brasil, dele ter a gestão do Brasil. Eu acho que ele tem que trabalhar simplesmente com as revisões das leis, revisões de processos. É isso que cabe a eles, né? E não tentar interferir nos outros poderes. Eles são guardiões da Constituição. Sabia? O Supremo Tribunal Federal tem que legislar a favor da Constituição, defender a Constituição contra os bandidos que querem deturpar as leis do Brasil. Com relação a esse processo das fake news, é absurdo, porque hoje a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de imprensa, e o que eles fizeram? Independente de qualquer coisa,
as pessoas, um blogueiro, se ele está ali, ele tem essa liberdade de falar o que ele quer. É claro que ele tem que agir conforme a lei, mas o que a gente tem visto são opiniões, não são coisas orquestradas, né? Como se fosse robô, como se fosse alguma coisa também para denigrir as pessoas. Eu acho que eles estão intervindo em uma situação que não deve. Eles estão censurando as pessoas em redes sociais. É bem a receita que já aconteceu no governo do PT, que eu já falei aqui. O Rui Falcão, presidente do PT, que quis censurar a mídia em 2016, no governo Dilma Rousseff, porque estavam falando muito mal da Dilma, ele queria calar a boca da imprensa. Aconteceu o mesmo no governo militar. AI-5, ato institucional número 5, o DOPS, a delegacia contra a imprensa, contra a propaganda que ia fazer oposição ao governo, tudo isso já aconteceu e está acontecendo de novo. Numa época que se tem redes sociais. Vou mandar um abraço aí pro pessoal, né? Tem que mandar um abraço aí. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. A Glaucia acabou de entrar, né? Glaucia Auer, é isso, né? Maurício Cru, também mandando um abraço para todo mundo aí, né? O pessoal participando. Alessandro Gomes acabou de entrar, obrigado pela audiência. Pessoal participando, Mariane Ferrari Moreira também conosco, sempre acompanhando, Antônio Janete, bom dia. Alessandro Nogueira acabou de entrar conosco também. E eu quero a sua participação, hein? Eu quero o seu comentário, pode criticar. Se eu estiver errado, pode me criticar. Eu não acho ruim não, gente. Aqui o espaço é democrático mesmo. É para isso que esse programa existe. Nós temos que começar a falar mais. Eles querem nos calar. Mas nós temos que fazer o contrário, não nos calar, falar mais. Porque não é possível, né? Os políticos se baseiam no tal do foro privilegiado para se esconder embaixo das asas do Supremo Tribunal Federal. Né? E daí os protegidos, eles têm os políticos de estimação, que nem aquele cachorrinho de estimação que uma criança tem em casa, que a gente tem em casa. Os ministros supremos têm seus políticos de estimação, ninguém pode tocar neles. Eles não podem ser investigados. Agora o jornalista pode ter a vida revirada do avesso. Pode invadir a casa do jornalista, pegar o celular dele, pegar o notebook dele, né, querendo pegar o celular do presidente da República para bisbilhotar as mensagens particulares do presidente. Isso é abuso de autoridade. É uma autoridade que eles nem têm para começo de conversa, para fazer isso. O engraçado é o seguinte, né, Juliano? Você não vê eles tendo orquestrando esse tipo de ação contra a grande mídia, né? A grande mídia sempre é protegida, né? Inclusive tem rede de televisão aí que deve bilhões para o governo. E isso não é visto, isso não é cobrado, né? Agora, por discordar de algumas situações, eles abrem investigações ao qual eles mesmos investigam, eles mesmos vão fazer o julgamento no final, né? Então é complicado. Eu acho que o Brasil está virando piada até, né? É uma vergonha, 9h15, né? Isso aí, gente, 9h15, 9h15. E olha só, vamos trazendo mais informações também. Olha aqui, é outro que também só fala abobrinha. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que vai analisar a possibilidade do impeachment do Bolsonaro. Aí ele disse o seguinte, ele afirmou que no momento adequado vai decidir sobre o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, que já tem 30 ações pedindo o afastamento do presidente lá na Câmara, né, protocolado no Congresso Nacional. E, de acordo com o Maia, ele participou de uma live no final de semana, gente, com o Tico Santa Cruz, aquele cantor do Detonautas. Aquele lá que fez escândalo dentro de um avião em 2016, teve que cair, expulsar ele dentro do avião. O avião que ele começou a criar caso por causa de classe econômica, não sei o que, mandaram ele para fora do avião. Criou polêmica em Juiz de Fora, num show que ele fez em 2003, quase apanhou lá. Teve que ser protegido pelo segurança. Né? E o Maia esteve fazendo uma live com ele para falar sobre política. É um absurdo, né? E aí, quem é César Maia? O César Maia, ele é um sabotador de governo. Desde que ele entrou na presidência da Câmara, ele não faz outra coisa a não ser vetar projetos do governo, engavetar tudo. Rodrigo Maia, só te corrigindo. Eu falei o quê? Você falou César Maia, o pai dele. Mas o pai dele não fica para trás, não. Eu já vou falar do César Maia também. O Rodrigo Maia é o seguinte, gente, ele tenta sabotar, obrigado pela correção, né?
Ele tenta sabotar desde o início do governo, tenta sabotar o presidente, engavetou projetos importantes como a reforma da Previdência. Ele mentia falando que estava negociando com o presidente, não estava negociando com empresários, porque ele está lá para defender interesses do empresariado, de alguns políticos do Centrão, né, da área que defende o mandato dele lá dentro, né, e não tem nada para acrescentar ao Brasil. A Câmara Federal ficou paralisada na presidência do Rodrigo Maia. É só fofoca, fofoca, fofoca. Da onde que vem o Rodrigo Maia? Agora eu vou entrar no César Maia, o pai dele, foi prefeito do Rio de Janeiro. Sabe, que em 2008, quando o Supremo Tribunal Federal analisava, impedia a contratação de parentes na política por causa do nepotismo, sabe o que o César Maia fez, o pai do Rodrigo Maia fez? Criou uma secretaria que não existia no governo para empregar a irmã dele. Para empregar os parentes dele, fez isso. Ele construiu lá um espaço cultural, né, denominado Cidade das Músicas, da Música, que custou quase 500 milhões nos cofres do Rio de Janeiro, superfaturada a obra. Isso tudo em 2008, na segunda vez que o César Maia foi prefeito do Rio de Janeiro. Quebrou o Rio de Janeiro. Foi ali que começou essa maracutaia toda no Rio. Né? Os governadores já estavam fazendo maracutaia e ele junto lá. Então quer dizer, poxa vida, já vem do sangue, né? Já vem do sangue a corrupção. E agora, seu Everton Moreira, ele quer ficar fazendo graça, em vez de ajudar o presidente a combater essa pandemia aí, criar oportunidades para o Brasil melhorar as condições de saúde, sanitária, até econômica, trazer projetos interessantes. A reforma da Previdência está lá parada. Uma reforma da Previdência foi estudada para ser feito aquele projeto. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, viajou o mundo inteiro, conversou com empresários, apresentou propostas, e eles simplesmente jogaram na gaveta o projeto. Sabe, é uma falta de respeito tão grande, a falta de união nesse governo que eu vou te contar. E fica com essas fofoquinhas de madame aí, de lavadeira, não dá para entender não. O Rodrigo Maia ele tem que se preocupar com a próxima eleição dele, porque eu acho que ele não se reelege. Até porque ele teve só 70 mil votos no estado, igual o Rio de Janeiro, né? É complicado. E outra coisa, o Rodrigo Maia ele tem que entender de que ele é pequeno, ele não é grande conforme ele acha. Ele acha que ele é um super-ministro, né? Que ele é o primeiro ministro de Estado do Brasil. E isso não existe. Ele age como se o governo fosse dele. Ele pauta aquilo que bem entende com relação ao governo. E isso é complicado. E o pior é que tem gente que aplaude isso ainda, né? Tem gente dentro da Câmara dos Deputados lá que acha que ele é um líder nato. Não é. Ele é simplesmente uma pessoa que está querendo aparecer, porque se ele não aparecer na próxima, nem para vereador ele se elege no Rio de Janeiro. Olha só, ele está copiando o Ulisses Guimarães do PMDB. De 85 a 89 foi presidente da Câmara e ele que mandava mais que o Sarney. O José Sarney era o presidente, mas quem mandava no país era o Ulisses Guimarães. Era o grande articulador do PMDB, partido do presidente, e ele conseguia aprovar o que ele queria na Câmara. E o Sarney chegou a ficar de escanteio muitas vezes. O Sarney nem sabia dos projetos que ele estava fazendo. O Ulisses Guimarães estava aprovando na Câmara. Então o Rodrigo Maia está querendo copiar o Ulisses Guimarães. Só que o Ulisses Guimarães, meu filho, teve chão na política, hein? Foi duas vezes presidente da Câmara. Mas foi por essa intervenção também, né, Juliano, que teve aquela hiperinflação, né, incontrolável, porque nada se aprovava, né. O Ulisses também ele pautava aquilo que ele queria, e o Sarney ficava refém dessa manifestação ali política, né, do Ulisses também na época. É uma palhaçada, gente. A política não é levada a sério no Brasil, não. Olha, infelizmente, os atos de manifestações e vandalismo estão comprovando isso, né? Tivemos aí final de semana mais atos de manifestações pelo Brasil, o tal dos antifas. Agora entrou na moda falar a palavra chamada de antifas, os antifascistas, né? Só pseudo-antifascistas, porque na verdade são eles os fascistas, né? Antifascista que queima a bandeira, que destrói a agência bancária, que quebra a ponta de ônibus. Eu não acaba isso, com né? tudo, quer dizer, que antifascismo é esse? E começou com aquela questão dos Estados Unidos, né? Mataram o cidadão lá, afro, né? Descendência afro, o policial acabou matando. Mas isso aí, gente, eu até estava lendo um estudo do Washington Post, que é o principal jornal americano,
E desde 2005, o jornal estava fazendo um levantamento para saber quem morria mais, quem morre mais nos Estados Unidos, se é brancos ou negros. E pasmem os senhores, diante desse estudo, foi comprovado o seguinte, que na maioria das mortes de pessoas negras de 2015, começando até em 2003, saiu um levantamento do próprio Washington Post, colocando o seguinte, que na maioria das mortes de pessoas negras por homicídios, acontecia de negros contra negros. E todo mundo sempre achou que eram os brancos que assassinavam os negros, né? E não era, segundo a pesquisa do Washington Post, é o contrário. E a violência prevalecia mais entre negros com negros, né? Brigas de gangue, aquela coisa toda, né? Questão racial, gente da própria raça brigando para disputar territórios, para disputar poder, né? Numa determinada cidade, num bairro, e ficou comprovado. Então, quer dizer, é uma coisa que isso é oportunismo da esquerda, viu? Oposição lá ao Trump é a mesma coisa que a oposição aqui ao Bolsonaro. É uma oposição de esquerda radical. Antônio Janetti, cadê? Deixa eu ver aqui o que ele escreveu aqui. Isso é igual construção na beira do rio. Depois que está dando problemas é que vão mexer. Tem que fiscalizar no início. Não deixar a ferida crescer. E a hora é agora, tirar os intocáveis, é isso mesmo, tirar os intocáveis do poder. Gostei da última frase, viu? Intocáveis, né? Se você falar qualquer coisa, ó, nós estamos perigando aqui, viu, Aron? Não sei se eu vou vir fazer o programa semana aqui, na quinta-feira, né? Vai que o Dias Toffoli bate lá na minha casa com a Polícia Federal às 6 da manhã, né? Não sei, você vai ter que me tirar de lá, né, Everton Moreira? Então a situação é complicada, né? Manifestações que começou com a história do racismo, uma coisa que já é antiga no Brasil, sempre foi debatida nas universidades, salas de aula. A questão do racismo nem sempre é branco contra negro, como foi comprovado lá nos Estados Unidos, a maior parte lá foi negro contra negro. Quer dizer, são brigas de povos que pensam diferentes, a ideologias são diferentes, eles partem para a violência. Não tem nada a ver com isso que eles estão pregando aqui. Na verdade, aqui no Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos tem mesmo essa questão cultural já, né? Do branco contra o negro, do negro contra o branco. Agora, aqui no Brasil, geralmente, o pessoal que fazem essas ONGs, que são defensores da classe, do negro em si, da sua cultura, de tudo, eles têm estatísticas onde eles falam que no Brasil, quem morre mais através de crimes, né, de homicídios, é o negro. Quem vai mais preso é o negro. Quem é discriminado com relação a emprego é o negro. Mas só que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de negros, né? O Brasil é um país que não é um país europeu, que a gente tenha essa diferença, né, do negro e do branco. Aqui o Brasil ele foi até colonizado por negros, né? Então a nossa cultura negra, se você pegar o percentual de pessoas que tem no Brasil hoje, brancos e negros, a gente vai ver que a maioria hoje é negro, né? Ou se não tem descendência negra, né? Então essa é uma questão de que foi formado o país, não é a questão nossa do nosso país aqui de discriminação, e sim porque o nosso povo é assim. Eu tenho origem negra, o Haroldo tem origem negra. Eu tenho, na minha bisavó era negra. Então a gente tem, então a gente foi colonizado por índios e negros, né? O europeu, na verdade, ele veio colonizar, mas foi criado aqui no Brasil, tanto pelos africanos e tanto pelos índios, essa miscigenação de pessoas que hoje a gente é formado mais com pessoas negras. Não, mas é verdade, Everton. Até o Haroldo tá achando engraçado aqui. A minha bisavó, meu bisavô, alemão mesmo, veio pro Rio Grande do Sul, falava só em alemão, foi assassinado por gente negra, tá? É uma história da minha família. Eu vejo essa rivalidade já vem de muito tempo, muitas gerações. Mas eu acho que o Haroldo tem razão, acho que isso é adotado. Agora a minha bisavó era negra, casou com uma negra mesmo, quer dizer, misturou, né? Então ficou. E o Brasil tem disso mesmo, é uma mistura de raças. Né? São povos de todos os cantos do mundo que vieram para o Brasil, colonizaram várias partes do Brasil. Você pode ver, o estado do sul, a região sul é colonizado por alemães, italianos, europeus. Você vai lá para o norte, outros povos que colonizaram para a região norte do Brasil. Nordeste,
outros povos, e assim por diante. Índio, lá no Mato Grosso, é mais indígena, né? Então, era essa miscigenação de raças que até hoje não está sendo aceita na sociedade brasileira. Isso vem desde o tempo da escravidão. A escravidão, gente, passou, os negros foram libertados, receberam a alforria, não existe mais essa pressão da escravidão sobre a sociedade brasileira. E eu vou só complementando aqui, que eu falei aqui do Washington Post, ó. Então tá aqui, ó, a pesquisa que eles fizeram, que os policiais desde 2015 indicaram o seguinte: até 2019 foram alvejados por tiros 9 pessoas negras desarmadas e 19 negros armados foram mortos por tiros de policiais. Aí o que acontece aqui? Totalizando 28 atingidos. 2015, 38 negros desarmados e 32 armados, e o total de 70 pessoas mortas. Então, mais ou menos, dá pra gente ter uma noção. Em 2018, o número é bem grande, ó. 547.948 pessoas negras estavam envolvidas em crimes nos Estados Unidos, né? Segundo o Washington Post. Então, são números interessantes que eles colocam aqui. Eu acho que vem bem a calhar, né? Pela situação que a gente está vivendo hoje em dia. E lá eles querem tirar o Trump do poder. Eles estão alegando racismo também no presidente americano. E toda essa pesquisa que foi feita pelo Washington Post aconteceu no período que o Obama era presidente dos Estados Unidos, um negro, entendeu? Então eles fizeram isso para mostrar que nos Estados Unidos existe o racismo, mas que a polícia controla esse racismo, nem que seja na bala. Então é interessante, mas aqui no Brasil a realidade é outra, como você falou, né? Na verdade é o seguinte, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não existe racismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Existe sim. No Brasil um pouco mais velado, né? Mas nos Estados Unidos lá eles têm essa diferença entre o negro e o branco, que é real. Você vê direto nos jornalismos, nos jornais, os grandes jornais dos Estados Unidos, essa diferença, né? Sempre tem essas manifestações. Sempre tem esses casos, não é o primeiro, já tem vários casos aí que a gente viu de agressão policial contra o negro, né? Mas aqui no Brasil também tem. Não vou dizer que não, porque a gente está sendo hipócrita se falar que não. Tem sim, porém aqui no Brasil um pouco mais velado, né? Essa questão do racismo. E as leis estão protegendo também, existem leis severas contra o preconceito racial, né? 9 horas e 30 minutos, então só falando aqui das manifestações, trazendo números. Então no domingo houve quebra, prisões, aglomerações de pessoas em plena pandemia do Covid-19. O que adiantou o Dória querer prender todo mundo em casa se agora domingo foi todo mundo para a rua? Então lá em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro foram 112 pessoas presas, acusadas de não respeitar as regras de distanciamento social, né, no Rio de Janeiro. A Polícia Militar Fluminense teve que agir com violência contra os manifestantes. Foram agredidos e aí foram destruídos parques, estabelecimentos comerciais, tudo isso denominados antifas, antifascistas e os antirracistas juntos. Juntaram os dois grupos para fazerem as manifestações. E junto com isso estavam falando contra o Jair Bolsonaro, o presidente, né? Manifestação também contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí os policiais tiveram que usar bombas de efeito moral contra os manifestantes. E aí todos eles também, muitos deles protestavam contra o Supremo Tribunal Federal. Então a pauta era essa: fascismo, racismo contra o presidente, contra o Supremo Tribunal Federal. E virou uma bagunça, né? Quer dizer, eu acho engraçado o seguinte: a manifestação a gente nunca analisa da forma como tem que ser analisada. Existem muitas armações nas manifestações, às vezes aparenta ser o que não é. Em 1988, aqui no Paraná, no governo Álvaro Dias, teve aquele problema com a cavalaria da Polícia Militar e os professores, certo? Após esse confronto, foi feita uma análise, colhido depoimentos de professores, jornalistas que estavam lá no dia, em agosto de 1988, e foi comprovado completamente o contrário. O Rubens de Oliveira, que era sindicalista da PP Sindicato, estava empurrando os manifestantes para baixo da pata dos cavalos para incriminar o governador Álvaro Dias, que nem estava lá. E aí depois o procurador do estado acabou confessando isso. O Edson Vidal, o procurador do estado que investigou o caso do Álvaro Dias,
falou que ele nem estava lá e que o Álvaro Dias não mandou os cavalos para cima dos professores, não teve ordem dele para se fazer isso. Foi a armação da PP Sindicato, que é o principal opositor de todos os governos do Paraná. A professora Isolda Andreata era presidente da PP Sindicato na época, e ela também acabou confessando que foi um tumulto, que um empurrava o outro e não dava para saber direito se o governador mesmo mandou os cavalos para cima dos professores ou não. Essa manifestação é a mesma coisa, Everton Moreira. Não dá pra gente saber se os policiais foram truculentos demais, não deixaram o povo se manifestar conforme diz a Constituição, ou se a população está inventando coisas, inventando uma forma de destruir o Brasil fisicamente, com violência. Isso é desculpa. Você pode ser contra o presidente, mas ele foi eleito. Não se esqueçam que ele não foi colocado lá para enfeite, ou porque o Supremo quis, ou porque ele quis, ou porque sei lá quem quis. Ele foi eleito com quase 60 milhões de votos. Para tirar o presidente agora é só em 2022. Não, escolher outro presidente em 2022. Ele vai sair, vai vencer o mandato dele. Não adianta ficar inventando desculpa para quebrar tudo. Não adianta, vão lá no Supremo conversar com os ministros. Né? Não adianta quebrar. Vai quebrar agora o Brasil, depredar o patrimônio público, aí uma mistura, eles não sabem nem do que eles estão se manifestando, essa que é a verdade. Uma hora é antifascismo, outra hora é antirracista, outra hora o cara não gosta do presidente, outra hora não gosta do Congresso. Eles mesmos se confundem, né? Eles mesmos se confundem nos motivos que eles têm, ou que pensam que têm, para fazer manifestação. Nem eles sabem o que estão fazendo. Essa que é a verdade. Tem uma diferença da manifestação de direita para a esquerda. Né? Nas manifestações de direita você vê famílias todas vestidas com as cores do Brasil, né? Levando as pautas sempre com cautela, né? E raramente você vê algum quebra-quebra, algum distúrbio. Né? Porém, nas de esquerda a gente já está preparado. Tem manifestação de esquerda, quebra-quebra, todo mundo com máscara, quebrando isso, quebrando aquilo, destruindo patrimônio público, né, queimando bandeiras, quebrando agências bancárias, botando fogo em ônibus. Isso a gente tem visto aí ao longo do tempo, que é dessa forma que é feito. Eu não acho que tenha defesa para isso. Todo protesto é legítimo, né? Porém, todo ato de vandalismo é crime. Então as pessoas têm que ter ciência de que ela não pode fazer o que quer só porque ela tem o direito de se manifestar. Tivemos aquela manifestação de 1964 contra o João Goulart, apoiado pelos militares que logo em seguida fizeram a intervenção e tomaram o poder, né? A Marcha da Família e Deus pela Liberdade. Foi em 1964. Foi uma das maiores manifestações que o Brasil já assistiu. Inclusive a família ia para a rua, era pais, filhos, sogro, sogra, avó. Foi uma enorme manifestação a favor dos militares também na época, né, e contra o João Goulart. Tanto é que ele foi deposto do cargo logo em seguida, após essas manifestações, e o governo militar aí entrou em vigor. Então, também teve violência, quebra-quebra, quebradeira. O exército, só que naquela época o exército conteve o tumulto, né? Hoje em dia são os policiais militares, o exército não se mete mais em manifestações. Mas naquela época, até porque era interesse do exército entrar no poder, então eles tinham que acalmar os ânimos para não ficar feio para eles, né? Mas eu acho que a manifestação não consiste em quebrar nada, não. Consiste em você ir para as ruas, mostrar que você tem conhecimento do que está acontecendo e cobrar daqueles que você elegeu, deputados, senadores, presidente, né, de uma forma sensata, inteligente, sem prejudicar ninguém. Você vai quebrar um comércio de um coitado lá que não tem nada a ver? Uma pandemia dessa, o cara já está levando prejuízo, já não vende, o comércio está fraco, o cara vai ter que demitir gente, e você vai lá e quebra o comércio do cara. Sabe, eu acho que isso daí, o que ele tem, que culpa que ele tem do país que nós estamos vivendo, essa tranqueira de país que é o Brasil hoje. Ele não tem culpa, sabe? Não adianta você condenar quem é inocente na história. Eu acho que tem que existir bom senso em tudo que a gente for fazer, inclusive nas manifestações. Isso aí, Juliano. Vamos falar um pouquinho sobre São José dos Pinhais, Juliano? Vamos lá, passando aqui, enquanto o Haroldo se prepara, eu vou falar de Curitiba, que eu falei
anunciei no início do programa que o Rafael Greco está sendo criticado e já começou a campanha em Curitiba. O deputado estadual Goura, né, ele acabou criticando, né, o Rafael Greco, e ele disse o seguinte, que Curitiba precisa retomar o caminho do desenvolvimento, que está parado no tempo, que a Curitiba dos anos 70 e 80 já passou. Ele está dizendo que ele disse o seguinte, que Curitiba vive às sombras dos anos 70 e 80. E é verdade, se você for parar para analisar, tudo está estagnado em Curitiba. Eu me lembro que na primeira vez que o Rafael Greco foi prefeito de Curitiba, lá nos anos 90, né, nos anos aí de 93 em diante, no ano de 97 deu uma chuva muito forte em Curitiba e causou enchentes por todo lado, aí, por todos os bairros. Você via sacolas de plástico boiando nas ruas, lixo tomando conta das ruas. Isso porque, um ano antes ainda, quando o Greco era prefeito em 1996, ele tinha prometido fazer uma grande reforma sanitária, uma reforma estrutural em Curitiba e não fez. O Rafael Greco está hoje na prefeitura. Ele foi criticado, entendeu? Ele entregou o governo, a prefeitura para o Cássio Taniguchi, numa situação com dívidas. Ele gastou uma grana enorme propagando Curitiba para o mundo inteiro. Foram aí que vieram muitas pessoas de fora morar em Curitiba, pessoas de outros estados, até de outros países. E o Rafael Greco, o que ele fazia? Ele aplicava maciçamente a verba pública em propaganda e esquecia do principal, saneamento básico, infraestrutura. E na época o secretário municipal de obras do Greca, o Taminato, né? O Taminato saía alegre pelas ruas falando que o Greco era o melhor prefeito do Brasil e que estava fazendo história em Curitiba. E nada. E daí deu aquela chuva em janeiro, o Cássio Taniguchi assumindo o mandato, pegou uma bucha já no início, né? Enchente para todo lado, gente que perdeu tudo que tinha dentro das casas. E é isso daí, entendeu? Muita promessa. O Rafael Greco sempre enfeitou Curitiba nas palavras. Ele sempre foi um poeta, né? O tataravô dele foi o primeiro prefeito de Curitiba em 1853. Aí de lá para cá a família foi se revezando no poder com outras famílias. Família Requião, família Lerner e assim por diante. Os anos 70 e 80 tivemos os prefeitos como Requião, Jaime Lerner, tivemos o próprio Maurício Frutti, o pai do Gustavo Frutti também, cuidar do desenvolvimento da cidade. O transporte coletivo começou a se desenvolver na gestão Jaime Lerner, mas depois, nos anos 90, começou a cair a qualidade de administração pública de Curitiba. E agora o Goura está lembrando que Curitiba está estagnada. E ele é um pré-candidato à prefeitura de Curitiba pelo PDT, partido do saudoso Leonel Brizola. Então, quer dizer, o que você acha? O Everton Moreira também conhece muito de São José, mas conhece de Curitiba também, eu sei disso, o Haroldo também. Você acha que realmente Curitiba precisaria passar por uma super modernização? Como é que você vê isso? A questão estrutural de Curitiba, ela está muito bem formada, né, Juliano? Eu acho que o modelo que foi criado em Curitiba, que é uma cidade que ela tem esse diferencial porque ela foi construída em cima de um projeto. Então ela é projetada, ela é muito mais fácil de você gerir. Por quê? Porque as indústrias estão no lugar certo, o comércio no lugar certo, as residências no lugar certo. E a estruturação de transporte, de modal em Curitiba é muito bem feita. É muito diferente do que a gente se vê aqui em São José dos Pinhais, por exemplo, ou qualquer outra cidade da região metropolitana. Vou mais além, de outras capitais no Brasil, eu conheço quase o Brasil inteiro, e a gente tem visto que a qualidade de vida que se tem em Curitiba não se tem em outra cidade do Brasil. Não tem mesmo, pode ser cidade pequena, não tem. Curitiba é uma cidade muito bem estruturada, tudo que você precisa tem. O pessoal reclama dos ônibus, mas os ônibus lá você não fica num terminal mais do que 3 minutos esperando no horário de pico um ônibus. Então é uma cidade que ainda é modelo para o mundo, não só para o Brasil. Porém, está se esquecendo em Curitiba da periferia. E essa que é a reclamação maior das pessoas que vivem lá, dos curitibanos, das pessoas que necessitam do poder público. Então, hoje, por exemplo, a periferia está abandonada. O Rafael Greco, ele, nessa gestão dele, ele abandonou a periferia.
Então a periferia, ele não deu aquela atenção que precisaria. Então tem reclamação hoje, a questão de saneamento, nós temos reclamações lá, a questão também de ônibus, da questão do transporte público, temos reclamação lá com a questão da saúde pública. Então a periferia foi o calo, né, no pé do Rafael Greca. E eu acho que é isso que pode comprometer um pouco a campanha dele agora nesse pleito. E lá em 97, só para recordar aqui, antes de encerrar e passar para o Haroldo, né? Foram registrados quase enchentes que teve em 97 na gestão do Greca, mais de 300 casos de leptospirose na população de Curitiba, aquela doença que é provocada pela urina do rato e acontece justamente em períodos de enchente. E na época foi um caos total. Então ele acabou que não deu atenção à infraestrutura da cidade e agora está preocupado em construir asfalto, não está nem aí para a pandemia do Covid-19 e está querendo dar dinheiro para o transporte de ônibus. As empresas do transporte coletivo já foi criticado por isso pelos deputados e pelos vereadores. Então é hora de parar para pensar se não está tomando os rumos errados aí, se ainda mais ele que pretende se reeleger, popularidade vai lá embaixo. Mas o problema é esse, né, Juliano? Hoje, faltando 4 meses para a eleição, todo prefeito, né, eles estão gastando o que tem e o que não tem com coisas que apareçam. Eles não vão gastar lá numa coisa que não vai aparecer. Então, a gente vê em todas as cidades aí que a gente tem andado aí na região metropolitana, os prefeitos investindo pesado, né? Você vê, nunca se viu tanta máquina fazendo obra, de pessoas fazendo obra. Eu vou dar um exemplo aqui de São José dos Pinhais. No sábado, com chuva, eu fui lá para a Colônia Faxina, fazendo umas visitas lá, e a gente viu o pessoal fazendo paralelepípedo com chuva no sábado. Você já viu isso em São José dos Pinhais, Haroldo? Eu nunca tinha visto. Então, é uma coisa assim que a gente vê que na época da eleição todo mundo faz e gasta aquilo que tem e que não tem. Não é só aqui em São José, em Curitiba, em Colombo, em Pinhais, em Piraquara. Todas as cidades, os prefeitos estão querendo ou se reeleger ou fazer com que o candidato dele se eleja. E estão gastando mundos e fundos. Porém, não nas coisas certas, né? Não nas coisas que necessitam nas cidades. Isso é triste para a gente ver, porque tem pessoas que necessitam do poder público, né? E essas pessoas são as menos assistidas, né? Esperamos que essa mentalidade mude e que nessas eleições o povo aprenda também, né? De que não é o que se vê, né? Aquilo que te vende, que você vê, que você tem que comprar. Eu acho que tem coisas que às vezes você não vê a propaganda, mas é muito mais fácil você comprar, que isso vai ser muito mais bem atendido. Os 4 anos em 1, é que nem um JK, 50 anos em 5. Haroldo Nascimento, vamos lá então, noticiário de São José dos Pinhais. Olha, municípios recebem 19 milhões e 900 mil reais para o atendimento à saúde. O governo do estado do Paraná confirmou o repasse de 19 milhões e 900 mil reais do Fundo Estadual de Saúde para 119 municípios do estado. Os recursos serão usados em compras de veículos para transporte sanitário, como ambulâncias, automóveis e vans, e também na aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde. A ação faz parte do pacote de 168 semanas. As autorizações integram resoluções da Secretaria de Saúde e foram publicadas no Diário Oficial do Estado na semana passada. Para o governador Ratinho Júnior, o investimento reforça a opção da administração estadual pelo atendimento à saúde mais próximo à população. Vamos ver aqui se dá certo a sonora aí com a fala do governador. Deixa eu ver aqui certinho. Governador Ratinho, né? Fazendo aí então o anúncio desse repasse desta verba que vem aos municípios, 119 municípios, e a gente espera que São José dos Pinhais esteja também entre esses municípios que serão contemplados. Confirmou o repasse de 19 milhões e 900 mil reais do Fundo Estadual de Saúde para 119 municípios do estado. Os recursos serão usados em compra de veículos para transporte sanitário, como ambulâncias, automóveis e vans, e também para aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde. A ação faz parte do pacote de 168 milhões de reais
destinados à saúde pública, anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em dezembro do ano passado. As autorizações integram resoluções da Secretaria da Saúde e foram publicadas no Diário Oficial do Estado na semana passada. Para o governador Ratinho Júnior, o investimento reforça a opção da administração estadual pelo atendimento à saúde mais próximo da população. Nosso objetivo, o objetivo do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, é fazer a regionalização, é fazer com que a saúde possa estar mais próximo das pessoas, evitando que a população tenha que fazer grandes percursos aí, em termos de quilometragem, mas acima de tudo também é modernizar a saúde. Segundo o governador, a estratégia de aproximar o atendimento médico das pessoas tem colaborado também para que o Estado consiga apresentar bons índices em relação à pandemia do coronavírus. O Paraná apresenta um dos menores índices de infecção no país e 3 hospitais regionais tiveram obras aceleradas para o atendimento no Vale do Ivaí, Campos Gerais e Centro-Sul do Estado. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que o investimento dos municípios é fruto de economia de recursos da própria secretaria, com o enxugamento da máquina pública. Segundo ele, com menos burocracia, o governo estadual ganha maior capacidade para aplicar os recursos naquilo que é essencial para as pessoas. O governo Ratinho Júnior tem essa lógica de trabalhar sempre mais perto da casa das pessoas. Por isso nós fortalecemos os regionais de saúde, por isso estamos fortalecendo os hospitais de médio porte que ficam nas regionais de saúde, temos investimentos que já foram feitos. A lista completa de municípios atendidos com recursos, tanto direcionados para o transporte sanitário, como para a compra de equipamentos para a unidade de atendimento, está disponível na página www.aen.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arente. Obrigado aí ao repórter Rodrigo Arente, também trazendo informação para a gente sobre o estado nosso aqui do Paraná e esse repasse, e que depois temos que ver aí, né, Everton Moreira e também Juliano Zimmer, se São José dos Pinhais está na lista para ser contemplado com esses 19 milhões e 900 mil reais para atendimento à saúde. Nós precisamos aí de todos os recursos possíveis, né, Haroldo? Até porque em São José aí a gente tem visto que está aumentando absurdamente o número de infectados e também de óbitos, né? Nos últimos dias aí foram 3 óbitos e foram mais de 10 mil, né? 10 mil não, desculpa, foi... Nós temos 271 casos, Isso, destes nós temos 170 casos, que daí dá em torno de 99, 100. No Brasil, né? Foram 200 200 mil pessoas infectadas aí nos últimos dias, né? E a gente tem visto que aqui em São José também tem crescido, e a questão também de óbitos, né? A gente teve aí 3 óbitos e a gente tem notícias de que tem muita gente internada também no hospital ali, e tem gente até em fila aí da central de leitos, né? Então, totalizando 8 óbitos, então, no começo aí da pandemia, e o aumento que houve, inclusive aquela empresa lá que foi em massa a contaminação, né? Só lá foram 78 casos, né? E aqui na verdade, nos últimos dias, desde sábado, já tivemos 3 óbitos. 9 horas e 50 minutos e fora, agora é importante ressaltar, gente, que os dados não são completos. E eu percebi também que essas pesquisas, muitas vezes, não se tem uma separação por classe social, por idade. E o detalhe, tem aquela questão também das mortes naturais que são colocadas como morte por coronavírus. Sabia? Pessoas idosas que morrem nos hospitais por causa, muitas vezes, natural ou por outras doenças. E aí o governador, o prefeito, para culpar o presidente, o ministro da Saúde, acaba colocando lá, ó, coronavírus, diagnóstico do médico. Então isso tudo não está sendo investigado ainda. Na verdade, dentro desta palavra como você coloca, em muitos casos, e a gente conversando, existem muitas pessoas que ainda acham que isto é uma situação política. Não foi criado no Brasil esta pandemia, ela já assolou o mundo inteiro, está no Brasil, está em São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais tem tido total cuidado quanto à questão, existe até a separação. Hoje a UPA do Afonso Pena, que dá o maior atendimento,
E temos aí também a nossa central do Covid, que é a central onde era a UPA Rui Barbosa, próximo ali à Colônia Rio Grande, onde há esta triagem para saber se realmente a pessoa está infectada ou não infectada. Tanto é que existem muitos casos descartados. Depois, eu acredito que já devo ter a lista. E os curados também, né? Que se recuperaram, são muitas pessoas que conseguiram se recuperar, né? Vamos ver se eu tenho aqui a lista. Se puder pegar aí pra gente, porque daí é o seguinte, inclusive teve um policial militar lá do Nordeste, lá, se eu não me recordo, é em Recife mesmo, né? Ele chegou aí pra UTI, né? Foi entre a vida e a morte e conseguiu, e foi liberado aí esse final de semana, recebeu altas, conseguiu a recuperação, prestaram homenagens para ele na porta do hospital onde ele estava internado, os policiais militares, fizeram toda aquela cerimônia, né, de costume, com a bandeira nacional, tocando, todos fardados, parabenizando o policial por ter sido forte, né, ele chegou a ficar na UTI por mais de 40 dias internado. Então, às vezes, são casos assim que às vezes é bom a gente mostrar para dar um pouco mais de esperança para as pessoas, para incentivar as pessoas a se cuidarem. Não adianta só falar de morte. As pessoas, a mídia virou como é que se diz? Viraram todos médicos especialistas em vírus do Covid-19, em contaminação, em engenharia sanitária. Não é por aí. Eu acho que tem que falar também, trazer notícias boas no meio da pandemia. É importante. Com relação, assim, a única falha que eu vejo aqui em São José dos Pinhais, não só aqui como em outras cidades, é com relação a esses testes rápidos. O que está sendo feito com relação a esses testes rápidos, eles estão indo em alguns locais e fazendo o teste em massa. Porém, quando a pessoa que tem os sintomas precisa, ela não tem esse teste para fazer. Então, é complicado. Eu acho que eles deveriam fazer uma triagem, né, igual eu falei no outro programa. A pessoa de uma família, ela é testada, se ela der positivo, testa-se os outros. Se não der, deixa para outro esse teste, porque são poucos testes, né? E quando você gasta todos eles sem a necessidade de se gastar, outras pessoas que necessitam não vão ter esse benefício de ver se estão contaminados ou não. Outra discussão também em São José dos Pinhais a respeito da abertura, praticamente hoje em sua integridade total, mas a discussão a respeito das empresas de ônibus que estão operando ainda em horário de sábado. Em busca de soluções, Prefeitura e empresas do transporte coletivo de São José dos Pinhais discutem o impacto econômico causado pela pandemia. Neste momento de pandemia causada com o surgimento do novo coronavírus, o Covid-19, que alterou o funcionamento dos serviços destinados principalmente à população, o transporte coletivo é um dos setores afetados pela crise sanitária que o país enfrenta. Em São José dos Pinhais, na manhã da última segunda-feira, dia 8, representantes das empresas que prestam o serviço de transporte público no município estiveram reunidos com o prefeito Toninho Fenelon, com o procurador-geral do município Ariston Gidim e também com os secretários municipais Luiz Afonso Ferreira, Transporte e Trânsito, Semutran, Irapuã, Corte Santos, Trabalho, Emprego e Economia Solidária, CETRAB, Auro Luiz Ferreira de Paula, Indústria, Comércio e Turismo, Sictur, para discutir análises e analisar, além de buscar soluções conjuntas com o objetivo de criar as medidas alternativas que melhor atendam a população e também as empresas de ônibus durante e também o período do pós-pandemia. O teste do transporte coletivo é um dos efeitos colaterais de quarentena e de isolamento social que estados e municípios tiveram que adotar para combater a transmissão da doença e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar os serviços públicos de saúde. Os impactos econômicos gerados pela crise desencadeada pelo novo coronavírus, Covid-19, afetaram todos os setores empresariais da cidade e com a arrecadação do município não será diferente, frisou o prefeito Toninho Fenelon. Serviços públicos municipais também foram bastante afetados pela pandemia, mas, segundo Toninho, a administração pública trabalha em prol da população que necessita ainda mais agora de um serviço de qualidade, com entendimento entre poder público e iniciativa privada. Poderemos criar alternativas e medidas que atendam a todos cada vez mais com efetividade, comentou o prefeito. Bom,
Esse problema do transporte, Haroldo, é complicado, porque a partir do momento que se liberou o comércio, eu acho que deveria se exigir que as empresas colocassem a frota máxima para trabalhar também, principalmente no horário de pico, né? Porque as pessoas, não adianta as pessoas, eles pedirem para as pessoas ficarem em casa ou ter esse isolamento social, se prevenirem se eles vão andar socado dentro do ônibus, feito lata de sardinha. Eu acho que passou da hora, já não só aqui, mas em Curitiba e outras cidades, dos prefeitos exigirem que as empresas, porque tem no contrato, eles assinaram o contrato, e todo mundo está perdendo, não é só as empresas de ônibus que tem que ter benefício, tem que colocar a frota para rodar, principalmente nos horários de pico, porque as pessoas precisam do serviço de transporte público, né? Eu acho que passou da hora de cobrar, do Ministério Público, inclusive, entrar nesse assunto e exigir com que as empresas cumpram o contrato, porque elas têm que cumprir o contrato, elas foram pagas para aquilo, né? E sem exigir do poder público alguma remuneração extra, porque está no contrato. E todo mundo está perdendo, não só as empresas de ônibus. Por que um shopping, por exemplo, ficou 60 dias fechado, né, sem ter um faturamento, e as empresas não podem colocar os ônibus para rodar no horário de pico? É complicado. É Curitiba a mesma situação, né? Que nós já trouxemos aqui, falei hoje de novo, né? As empresas de ônibus querem dinheiro da prefeitura. Quer dizer, eles colocam a culpa na prefeitura por eles não estarem arrecadando o suficiente por causa da pandemia. Ora, bolas, poxa, eles como empresários têm que ter um plano para combater os problemas financeiros ao meio de uma pandemia. É questão de risco, né? Porque todo empresário corre risco. Exato. Todo empresário pode vir à mercê de ter uma crise e passar por uma crise. Não é só eles que estão passando por essa crise. Todos os empresários no Brasil estão passando, os pequenos, os médios, os grandes. E ainda, além disso, quem mais sofre são os informais, né? Os informais estão sofrendo demais, porque eles não têm essa renda, que eles trabalham de dia para poder se manter à noite. Então é complicado. Agora, por que só as empresas de ônibus têm esse benefício? E as empresas aéreas que estão todas quebrando, e ninguém dá incentivo, ninguém os vê. Os ônibus de viagem, as empresas de ônibus de viagem que gastam muito mais dinheiro para se manter. Vamos falar aqui da frase final, antes de se despedir aí, que o Carlos Ricardo está chegando com o talk show desta manhã de terça-feira aqui da Web Rádio Cidade Mix. Não poderia deixar de comentar. Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, criticou o Moro na entrevista de Moro no Fantástico, falou que foi degradante a entrevista do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele envergonhou a história da República e ele foi cúmplice de ilegalidades cometidas ao longo do governo Bolsonaro. Enfim, fez várias críticas, chamou até de covarde e frouxo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora vale lembrar o seguinte, né, que o frouxidão foi do Tarso Genro, que em 2007 ele prendeu no Rio de Janeiro como ministro da Justiça, prendeu e deportou para um presídio em Cuba 2 boxeadores cubanos que queriam fugir lá de Cuba do Fidel Castro e mandou para lá, serviu de capanga do PT. E outra coisa, em 2009 ele inocentou aquele terrorista César Battisti, que matou 4 pessoas na Itália, ele inocentou o cara. Então, quer dizer, quem é ele para vir criticar o ministro Sérgio Moro? Acho um absurdo, não tem vergonha na cara mesmo, né? Bom, obrigado pela sua participação, Everton Moreira, e até quinta-feira. Alô, Juliano, bom dia para você, muito bom aí o programa de hoje. Bom dia, Haroldo, bom dia a todos que acompanharam a gente aí pelas redes sociais e pelo aplicativo da Rádio Cidade Web, Rádio Mix, né? E estamos aí, na quinta-feira estaremos aí de novo, para esse bate-papo aí com as pessoas e levando as notícias daqui de São José, de Curitiba e também do Brasil. Valeu, obrigado, Everton. Haroldo Nascimento, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira. Até quinta. Valeu, vem aí, Carlos Ricardo Talk Show. É sucesso aqui na Web Rádio Cidade Mix. Até quinta-feira.